Um calafrio nervoso lhe percorreu o corpo, que parecia febril. Sentiu frio também. Com todo o calor que fazia, ele tiritava, como se fosse forçado, quase sem aperceber disso, como se cedesse a alguma urgente necessidade íntima, começou a olhar para todos os objetos que encontrava no caminho, como se procurasse à força uma distração, mas não conseguia, e afundava-se em meditações. Quando, estremecendo, tornava a levantar a cabeça e olhar à sua volta, esquecia imediatamente o que pensara um momento antes, e até por onde caminhava. Atravessou assim todo o Vassilievski Ostrov, chegou ao pequeno Nieva, atravessou a ponte e voltou a Ostrov. A princípio, aquele verde, aquela frescura deleitaram seus olhos cansados, acostumados ao pó da cidade, a Acal e às suas casas enormes, tenebrosas e opressivas. Ali não havia nem angústia, nem mau cheiro, nem tabernas, mas não tardou que também aquelas novas e agradáveis sensações se tornassem doentias e irritantes. Às vezes parava perto de alguma casa de campo afundada entre o verde, olhava para dentro, contemplava os donos dos terraços e varandas, as mulheres enfeitadas e as crianças que brincavam no jardim. Fixava sobretudo a sua atenção nas flores, era sempre para elas que mais olhava. Encontrava também pequenas carruagens elegantes, cavaleiros e amazonas, seguia-os curiosamente com o olhar e esquecia-se deles antes que tivessem desaparecido da sua vista. Uma vez parou e contou o dinheiro que levava consigo. Cerca de 30 copeques, 20 que dei ao guarda, 3 a Anastácia pela carta. Além disso, ontem dei 47 ou 50 a Marmieladov. Pensou, enquanto sem saber por que, tornava a contar o seu dinheiro, mas não tardou em esquecer-se do motivo por que o tinha tirado do bolso. Só voltou a se dar conta quando passou em frente a um restaurante, uma espécie de taberna, e sentiu apetite. Quando entrou ali, bebeu um copo de aguardente e meteu na boca um pastel recheado com alguma coisa. Acabou de comê-lo mais adiante. Há muito tempo que não bebia aguardente, e por isso ele fez efeito imediatamente, apesar de ter bebido apenas um copo. De repente sentiu o peso nos pés e também uma grande vontade de dormir. Pôs-se a andar em direção à casa, mas quando já estava em Pietrovsk Ostrov, deteve-se tomado de uma inércia imensa, afastou-se do caminho, meteu-se por entre uns arbustos, deixou-se cair sobre a grama e logo adormeceu profundamente. No estado doentio, os sonhos costumam se distinguir pelo seu extraordinário colorido e clareza e pela estranha semelhança com a realidade. Apresentam-nos, às vezes, um quadro maravilhoso. O cenário e todo o processo de representação, ao mesmo tempo, são verossímeis e com pormenores tão exatos e inesperados, mas em tão artística harmonia com a totalidade do quadro, que em vão a própria pessoa que sonhou tentaria evocá-los depois de desperta, ainda que fosse um artista como Pushkin ou Turgenev. Esses sonhos doentios, ficam gravados na memória por muito tempo e produzem uma forte impressão no organismo alterado e enfraquecido do homem. Cadê a porra do meu marcador? Puta merda, bicho. Foi um sonho estranho que teve Raskolnikov. Sonhou com a sua infância na sua aldeia natal. Tinha 7 anos e passeava com seu pai num dia festivo ao cair da tarde para além do povoado. O céu estava cinzento, o dia sufocante e o lugar era exatamente o mesmo que guardava na sua memória. E mais, na sua memória, via-o ainda mais apagado do que agora, no sonho. A cidade aberta como a palma de uma mão em toda a periferia, nenhum salgueiro branco. Além, muito longe, quase no extremo do horizonte, surge negro o bosque. A alguns passos de distância da última horta da aldeia, há uma taberna, uma grande taberna pela qual sempre sentira antipatia e até medo, quando passava em frente a ela com seu pai. Ali havia sempre muita gente, vociferavam, riam, diziam impropérios com grande alvoroço, bebiam tão excessiva e imoderadamente e com tanta frequência brigavam. À volta da taberna viam-se sempre uns tipos completamente embriagados e ferozes que andavam aos tropeções. Quando se encontrava com eles, apertava-se com força contra o pai e tremia todo. Próximo da taberna passava a estrada, que na verdade não era mais do que um atalho sempre empoeirado com um pó muito escuro. A estrada fazia uma curva ao longe e 300 passos rodeava o cemitério da aldeia pela direita. No meio do cemitério havia uma igreja, com a cúpula verde, na qual entrava 2 vezes por ano com seu pai e sua mãe para ouvir a missa, quando fazia um ofício de requiem pela avó, que falecera havia pouco tempo e a qual não chegara a conhecer. Nesses casos levavam sempre um pastel sobre um prato branco, em cima de um guardanapo, e o pastel era de açúcar, arroz e passas colocados em forma de cruz. Gostava daquela igreja e de as suas velhas imagens, quase todas sem moldura, e do velho padre com a cabeça sempre a tremer, pessoal. Junto do túmulo da avó, sobre o qual se estendia uma lápide, estava a pequena sepultura do irmão mais novo, que morrera com 6 meses, o qual também não chegara a conhecer e de quem não conseguia se recordar, mas disseram-lhe que tinha um irmãozinho. E sempre que visitava o cemitério, ele se persignava religiosa e respeitosamente diante da sepultura, fazia uma reverência e a beijava. Agora sonhava que ia com seu pai pela aldeia pelo caminho do cemitério e passava diante da taberna. Ia pela mão do pai e, cheio de medo, olhava para a taberna. Uma circunstância especial distraiu a sua atenção. Parecia que dessa vez estavam celebrando ali alguma paródia. Havia uma multidão de burgueses endomingados, de mulheres com seus maridos e um grupo de pessoas.
Estão todos embriagados, entoam canções e junto da porta da taberna uma carroça, mas uma carroça estranha. É uma daquelas grandes as quais costumam atrelar grandes cavalos de carga e que são usadas para o transporte de mercadorias e tonéis de vinho. Agradava-lhe sempre contemplar aqueles grandes cavalos de carga, de crinas longas e patas grossas que caminham tranquilamente com um passo manso e que carregam uma autêntica montanha sem mostrar o menor cansaço, como se a carga, em vez de esgotá-los, os aliviasse. Mas agora, coisa estranha, atrelado àquela carroça enorme havia um mísero pangaré, esquálido, pequeno, desses que os camponeses usam, um desses cavalinhos que ele tinha visto muitas vezes, carregam às vezes grandes fardos de lenha ou feno, e quando o carro se atola na lama ou nos sulcos, os camponeses batem neles com muita força com chicotes, às vezes até no próprio focinho ou nos olhos. Isso lhe provocava uma pena imensa, tão grande que quase lhe vinham lágrimas aos olhos, e a mãe o arrancava da janela. Mas eis que de repente houve uma grande confusão. Um bando de camponeses embriagados, embriagadíssimos, com blusas vermelhas e azuis e as jaquetas sobre os ombros, saiu gritando, cantando e tocando balalaicas. Subam, subam! Grita um deles, ainda novo, com um capote grosso e uma cara gorda vermelha como um tomate. Eu levo todos vocês, subam! Mas a seguir ouvem-se vozes e exclamações. Ele nos vai levar com esse sendeiro. Mas tu estás em teu perfeito juízo, Micolca. Atrelar uma égua tão ordinária a uma carroça destas? E essa jumenta já deve ter os seus 20 anos bem puxados, meus amigos. Subam que levo todos vocês, gritou Micolca novamente. O cocheiro, que foi o primeiro a subir, tomou as rédeas na mão e ergueu-se inteiro. O nosso cavalo, Baio, foi levado por Matviei, gritou já na carroça. E essa éguazinha, meus amigos, só serve para me fazer sofrer, mas valia matá-la, pois nem vale aquilo que come. Mas já disse, subam que eu já a faço andar, e há de ir depressa. E brandindo o chicote, preparou-se para açoitar o pobre animal com prazer. Subamos então, vamos, riam os do grupo. Já sabem que vamos correr a galope. Sim, há pelo menos 10 anos que ela não dá uma corridinha. Vai dar agora. Não tenho pena dela, meus amigos. Cada um pegue no seu chicote, preparem-se. Bom, então podem açoitá-la. Todos sobem para a carroça de Micolca com risos e gracejos. Eram 6 homens e ainda havia lugar para mais. Levavam com eles uma mulher gorda e pintada. Vestia uma camisola de algodão vermelha com um toucado de contas de vidro, botas pesadas nos pés e descascava nozes e ria. À sua volta todos riam também e de fato não era para menos. Pensar que aquele pobre animal ia puxar a galope um carro tão pesado. Depois 2 dos moços que iam na carroça brandiram os chicotes para ajudarem Micolca. Houve-se um eia, a éguazinha puxa com todas as suas forças, mas não vai a galope. Mal consegue se mover a passo, limitando-se a agitar as patas, arranhar o solo e dobrar-se sob os golpes dos 3 chicotes que caem sobre ela como uma saraivada. Os risos redobram na carroça e fora dela. Mas Micolca enfurece-se e com violência descarrega golpes terríveis sobre a pobre égua, como se acreditasse de verdade que ela poderia galopar. Deixe eu subir também, meus amigos, grita entre a multidão um rapaz ao qual o espetáculo causa inveja. Sobe, que subam todos, grita Micolca. Ela leva vocês todos, vou açoitá-la, bate e torna a bater e já não sabe com que há de fustigar o animal. Batiutka, Batiutka, grita ele para o pai. Batiutka, o que ele está fazendo? Está matando a pobre égua, Batiutka. Vamos, vamos, diz o pai. Estão bêbados, não sabem o que fazem, imbecis. Vamos embora, não fiques aí olhando. E procura afastá-lo dali. Mas ele se solta da sua mão e, sem perceber o que faz, encaminha-se para o animal. Este já não pode mais, arqueja, torna a puxar e está prestes a cair. Açoitem até que rebente, grita Micolca. Já falta pouco, esperem. Mas tu és cristão ou não és, seu bruto? Grita um velho dentro do grupo. Onde é que se viu isso? Um animalzinho como esse puxar um carro deste tamanho, acrescenta outro. Estás matando o bicho, grita um terceiro. Não te incomodes, é minha. Posso fazer dela o que quiser. Subam todos. Hei de fazer com que parta a galope. De repente ouve-se uma gargalhada geral que abafa a voz de Micolca. A pobre égua, se suportar mais as brutais chicotadas e, embora sem forças, pôs-se a dar coices para o ar. Até os mais velhos não puderam se conter e começaram a rir. De fato, aquela égua imprestável para qualquer serviço ainda se punha a dar coices. Outros rapazes do grupo brandiram também os chicotes, dirigindo-se para o animal para lhe açoitarem as ancas. Correu cada um por um lado. No focinho, nos olhos, dei nos olhos, grita Micolca. Uma canção, meus amigos, gritou um dos que estavam na carroça e imediatamente todos lhe fizeram coro. Ouviu-se uma canção indecente, repicou um tambor e todos acompanharam o estribilho com assobios. A mulher descascava nozes e ria. Ele se dirigiu correndo para o animal, avançou e pôde ver como batiam nos olhos do cavalo nos próprios olhos. Pôs-se a chorar, sentiu o coração oprimido e as lágrimas saltaram dos seus olhos. Uma das chicotadas roçou a sua cara, mas ele nem a sentiu. Erguia as mãos, gritava, voltava-se para o velho de cabelo e barba brancos, que abanava a cabeça, condenando tudo aquilo. Uma mulher pegou-o por uma mão e quis levá-lo, mas ele se escapou e correu de novo para junto do animalzinho, que já estava nas últimas, mas recomeçara mais uma vez a escoicear para o ar.
Ah, diabo! Gritava Micoca furioso. Então largou o chicote, tornou a agachar-se e tirou do fundo da carroça um pau grosso e comprido. Segurou pela ponta com as duas mãos e com todas as suas forças descarregou sobre a égua. Vai matá-la! Gritou à sua volta. Assim, acaba matando-a. É minha! Gritou Micoca e, erguendo todo o braço, descarregou uma paulada sobre a égua. Dá-lhe, dá-lhe! Por que paraste? Grita uma voz no meio daquela gente. Mas Micoca ergueu outra vez o cajado e, com todas as suas forças, deu outro golpe no fronto do infeliz animal, que se inclinou todo para os quartos traseiros, mas deu um safanão e puxou com as suas últimas forças para todos os lados para arrastar o carro. Mas por todos os lados 6 chicotes o atacavam e novamente o pau se ergue e cai pela terceira vez e depois pela quarta, calculadamente com toda a força do braço que o brande. Micoca está furioso por vê-la sucumbir de um só golpe. É dura, gritam à sua volta. Vai cair já, sem falta, meus amigos. Chegou a sua hora, exclamou um entusiasta no meio do grupo. Com a machadinha, diabo. Acabemos com ela de uma vez, gritou um terceiro. Vai, para o diabo que te carrega, afastem-se, gritava Micoca furioso. Larga o pau, torna a agachar-se na carroça e tira uma alavanca de ferro. Cuidado, grita, e com todas as suas forças deita outra pancada na sua pobre égua. O golpe foi certeiro, o animalzinho cambaleia, recua, esforça-se ainda por puxar, mas a alavanca torna a cair sobre seu dorso, e ele tomba então finalmente por terra como se tivessem desconjuntado as suas 4 extremidades de uma só vez. Até que enfim, exclamou Micoca e, fora de si, salta da carroça. Alguns rapazes, vermelhos e também embriagados, pegam o que encontram à mão. Chicotes, paus, a tranca, e lançam-se sobre o animal moribundo. Micoca está de pé ao seu lado, e é em vão que ele bate com a alavanca no costado. O pobre animal estende o focinho, respira com dificuldade e morre. Trucidou com ela, gritam no grupo. Por que ela não saiu correndo a galope? Era minha, grita Micoca com o pau na mão e os olhos injetados de sangue. Parece pesaroso por não poder continuar batendo em alguém. Sim, mas tu não és o cristão, já gritam no meio do grupo muitas vozes. O rapazinho lívido parece fora de si. Lançando um grito, abre caminho por entre as pessoas e se aproxima da égua, pega-lhe no focinho morto, ensanguentado, e beija-a nos olhos e nos lábios. Depois, de repente, dá um salto e, arrebatado de furor, lança-se com os pequenos punhos cerrados contra Micoca. Nesse momento, o pai, que há algum tempo já o procurava, encontra-o finalmente e tira-o do grupo. Vamos, vamos! E diz, vamos para casa. Batiutka, por que eles mataram o cavalinho? Soluça e as palavras saem do seu peito opresso, transformadas em gritos. Estão embriagados, não sabem o que faz, isso não nos interessa. Vamos, diz o pai, mas ele sente o peito oprimido. Esforça-se por ganhar coragem, dá um grito e desperta. Acordou banhado em suor, com os cabelos encharcados, arquejando, e endireitou-se horrorizado. Louvado seja Deus, foi apenas um sonho, exclamou, sentando-se ao pé de uma árvore e dando um profundo suspiro. Mas o que é isso? Estarei com febre? Que sonho tão terrível! Parecia que tinha o corpo todo moído, a alma cheia de dor e trevas. Apoiou os cotovelos sobre os joelhos e segurou a cabeça com ambas as mãos. Meu Deus, exclamou. E se eu pego de fato na machadinha, abro a cabeça dela e faço saltar os miolos? Escorregarei no sangue quente e viscoso, quebrarei a fechadura, roubarei e começarei a tremer. Vou me esconder todo manchado de sangue com a machadinha. Meu Deus, será possível? Tremia como a folha de uma árvore enquanto dizia isso. Mas que me aconteceu? Continuou a dizer, deixando-se cair outra vez como se estivesse possuído de um assombro profundo. Eu bem sabia que não seria capaz de... Portanto, por que tenho me atormentado até agora? Ontem, quando fui fazer aquela experiência, compreendi perfeitamente que não seria capaz. Mas por que isso agora? Por que estive em dúvida até aqui? Ontem, quando desci a escada, eu mesmo dizia aí que isto era vil, bárbaro, relés. Quando penso nisso, em pleno dia, fico revoltado e assombrado. Não sou capaz. Suponhamos que... Não haja alguma dúvida em todos os cálculos, que tudo isso se resolva este mês e se torne claro como o dia, preciso como a aritmética. Meu Deus, pois nem isso assim conseguiria. Não sirva para isso, não sirva. Mas por que então até agora? Levantou-se e olhou com espanto à sua volta, como se admirasse estar ali, e encaminhou-se para a ponte de T. Estava pálido, seus olhos ardiam, o cansaço tomara conta de todos os seus membros, mas de repente começou a respirar com mais facilidade. Sentia que já havia afugentado de si tudo o que carregara durante aquele tempo horrível que há tanto que incomodada que a tanto o incomodara, e a sua alma se sentiu leve e satisfeita. Senhor, implorava, mostra-me o meu caminho e eu me libertarei desses malditos desvarios. Quando atravessou a ponte, contemplou o Nievá com um olhar suave e o radioso pôr do sol belo e brilhante. Apesar de sua fraqueza, nem sequer sentia cansaço. Parecia que o tumor que tinha no coração, que amadurecera durante um mês, rebentara de repente. Liberdade, liberdade! Agora estava livre daquele feitiço, daquele sortilégio, daquela alucinação. Mais tarde, ao recordar aquele tempo e tudo o que lhe aconteceu durante aqueles dias, detalhe por detalhe, ponto por ponto, traço por traço, havia sempre uma circunstância que o comovia como uma superstição, embora na realidade não tivesse nada de extraordinário, mas que lhe surgia sempre como uma antecipação do seu destino. Era esta.
Nunca conseguiu compreender nem explicar a si mesmo por que é que, esgotado, magoado, quando teria sido mais conveniente voltar para casa pelo caminho mais breve e direto, o fez pelo mercado do feno, pelo qual tinha de andar mais. A volta não era grande, mas completamente desnecessária. Não havia dúvida de que o fato de regressar para casa sem se aperceber das ruas que percorria já lhe acontecera muitas vezes. Mas por que, ele se perguntava sempre, por que aquele encontro tão importante e decisivo para ele, e ao mesmo tempo altamente casual, no feno, onde não tinha motivo nenhum para ir, ocorrer então naquela hora, precisamente naquele momento de sua vida, exatamente naquela disposição de espírito e naquelas circunstâncias nas quais somente o referido fato podia produzir o efeito mais decisivo e definitivo sobre seu destino, parecia mesmo que estava ali à sua espera de propósito. Seriam quase 10 horas quando passou pelo feno. Todos os comerciantes de barracas, os vendedores, ambulantes, armazéns e lojas haviam encerrado seus estabelecimentos, recolhiam e juntavam suas mercadorias e regressavam às suas casas, bem como seus fregueses. Em volta das tabernas subterrâneas, nos pátios sujos e hediondos das casas do mercado do feno e sobretudo nas tabernas, apinhava-se grande número de mendigos esfarrapados de todo o gênero. Aqueles lugares agradavam-lhe, assim como as ruelas adjacentes, quando vagueava sem rumo pela cidade. Ali os seus farrapos não atraíam sobre si a atenção desdenhosa de ninguém, e era possível perambular com a cara que quisesse, sem provocar escândalo. Na própria travessa de cá, num canto um comerciante e a mulher vendiam vários artigos em 2 mesas, panos, galões, lencinhos de algodão, etc. Eles também já voltavam para casa, mas tinham parado para falar com uma amiga que passava. A tal amiga era Lizavieta Ivanovna, ou simplesmente Lizavieta, como todo mundo a chamava, a irmã mais nova da velha Aliona Ivanovna, a usurária em cuja casa Raskolnikov estivera na noite anterior para empenhar um relógio e fazer a sua experiência. Algum tempo que ele já sabia tudo o que dizia a respeito à tal Lizavieta, e ela também o conhecia um pouco. Era uma solteirona alta, sem graça, tímida e bonachona, quase idiota, de uns 35 anos, que vivia numa autêntica escravidão na casa da irmã, trabalhando ali dia e noite, tremendo na sua presença e até apanhando dela. Naquele momento estava com um pacote na mão, pensativa, em frente ao mercador e à mulher, escutando-os atentamente. Eles diziam a ela alguma coisa com entusiasmo. Quando Raskolnikov a viu, de repente uma sensação estranha, semelhante ao mais profundo assombro, se apoderou dele, apesar de que aquele encontro não ter nada de espantoso. Lizavieta Ivanovna, a senhora tem de decidir pessoalmente, disse o comerciante em voz alta. Venha amanhã às 7, eles também estarão. Amanhã? Exclamou Lizavieta, perplexa e repetindo as palavras como se não quisesse decidir. Mas que medo a senhora tem de Aliona Ivanovna? Aliona Ivanovna, e guinchou a mulher do comerciante. Parece uma menina, porque afinal ela é sua irmã e mais parece uma madrasta pela maneira como a trata. Mas dessa vez não precisa dizer nada a Aliona Ivanovna, e acrescentou o marido. Ouça o conselho que lhe dou. Venha nos ver sem lhe pedir licença. É assunto de seu interesse. Depois até sua irmã vai compreender. Então eu venho. Às 8 amanhã. Às 8 amanhã. Eles também estarão aqui. Poderá decidir pessoalmente. E preparemos o samovar, acrescentou a mulher. Bem, eu virei, disse Lizavieta, ainda pensativa, e lentamente começou a se afastar dali. Raskolnikov já tinha se retirado e não escutou mais. Caminhava devagar sem chamar atenção, esforçando-se por não perder uma palavra. O seu primeiro espanto, pouco a pouco, foi se transformando em assombro, e um calafrio lhe percorreu a espinha. De repente tiveram uma informação certa. De um modo súbito e totalmente inesperado, soubera que no dia seguinte, às 8 em ponto da noite, a irmã da velha, a única pessoa que vivia com ela, não estaria em casa, e portanto às 8 da noite em ponto a velha ficaria em casa sozinha. Dali até sua casa faltava alguns passos de distância. Entrou nela tal como um condenado à pena de morte. Não pensava em nada e tinha perdido toda a capacidade de raciocínio, mas repentinamente, com todo o seu ser, sentiu que já não tinha liberdade de reflexão nem vontade, o que de súbito tudo se resolvera definitivamente. Não havia dúvida de que, mesmo se durante anos inteiros estivesse à espera de um encontro parecido, e ainda que em tudo tivesse pensado, seria impossível contar com um passo tão importante para o sucesso da ideia como aquele que acabava agora mesmo de se apresentar para ele. Em todo caso, teria sido difícil saber de véspera com tanta segurança, com absoluta exatidão e sem o menor risco, sem necessidade de perguntas e investigações perigosas de gênero algum, que no dia seguinte, a tal hora, a velha que se dispunha a assassinar se encontraria em sua casa completamente sozinha. Próxima leitura, capítulo 6.